Agora que vem a parte, assim, essa parte que eu não conhecia, mas é a parte muito, muito interessante, mas é uma parte que é muito top. Como é que surgiu o Submerso, cara? Porque É boa. a gente conhece o Patrick do Submerso, né? Uhum. Você contou sua história, o Patrick não crente. Agora eu quero saber a desenvoltura desse Patrick aí hoje, do Submerso. Inclusive, estamos aí com o Instagram deles. Abaixa aí, Matheus, pra gente ver umas fotinhas. Onde que acontece, Patrick? Deixa aí pro pessoal esse convite aí especial. Pode falar ali na câmera. Então, acontece toda primeira sexta-feira do mês. E o Submersos, ele é um projeto evangelístico, né? Onde o nosso principal objetivo é salvação de vidas através da pregação do evangelho. Amém. E o nosso foco maior são praças, escolas e as ruas em si, né? E a gente tem vivido e já viveu muitas, né, experiências assim claras assim da questão do evangelho e que tem transformado vidas, tem tocado vidas. Hoje eu tenho uma equipe comigo que me acompanha e que está assim lado a lado comigo, e eu vejo que esse projeto ele só deu continuidade porque pessoas agarraram, né, essa causa e estão comigo até hoje. Mas enfim, o Submersos ele iniciou no contexto assim um pouco desafiador, porque quando eu entrei para a igreja, eu tinha muita dificuldade de conversar em público, fazer amizade, muito tímido, extremamente tímido. Certo. Então até para bater palma na igreja eu tinha vergonha, fechar o olho, tipo, eu tinha vergonha. E eu não conseguia, tipo, pregar, era impossível. Cara, isso é algo muito positivo da igreja em si, né? De estimular a pessoa a envolver com música, com arte. Com arte, exatamente. É o dom da oratória. Essas Sim. coisas são muito importantes, né, velho? Verdade. A gente é A muita- capacitação, Verdade. a gente vê o dom do espírito de ousadia e de autoridade também que a gente recebe. Verdade. Mostra pra gente aí, Matheus, algumas fotos do Submerso. Olha que top, cara. E qual desses dias aí pra você foi... Eu imagino que tem vários dias marcantes, mas um dia aí que você fala que, pô, esse dia aqui, cara, foi Olha, crucial. A gente já viveu muitas experiências. Essa foto aí, por exemplo, é o início. Olha, ia poucas pessoas e era, tipo assim, desafiador pra mim, porque estar ali na frente era muito difícil. E muitos deles que estão ali nem eram cristãos. Então, eu tava falando de uma coisa que pra eles era de outro mundo. Meu Deus. E aí, por várias vezes eu pensava em desistir, eu pensava, esse momento, isso aí não é pra mim. Mas, assim, teve muitos momentos, só que um deles que eu vou me recordar, assim, foi um dia que eu saí de casa e né, o Espírito Santo ministrou no meu coração que naquele dia iria existir cura lá no lugar. Legal. E aí eu fiquei meio relutante, tipo assim, nossa, como eu vou me mover curando pessoas e tal. E aí quando eu cheguei na praça, eu orei, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, olha, tá vendo aquelas 3 meninas? E elas estavam fumando ali e tal. Aí o Espírito Santo vai lá e fala do meu amor para elas. E uma delas está com uma dor. E eu quero que você ore, porque ela vai ser curada hoje, que eu quero encontrar ela. Meu Deus. E aí quando eu cheguei nelas, eu fui trocando ideia, me apresentei e tal, perguntei o nome delas. E aí elas bem relutantes, assim, meio que afastando, a outra escondendo o cigarro. E aí eu falei assim, olha, tem alguma de vocês aqui com uma dor? Aí elas, não tem não. Aí eu falei assim, não, eu sei que tem alguém aqui com alguma dor. Tipo assim, desafiando a minha fé, sabe? Aí ela falou assim, eu tô com uma dor de ouvido, e já tem uma semana, eu não consigo encontrar cura, inclusive agora tá doendo muito. Aí eu falei assim, você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus, ele morreu na cruz por você? Ela, sim, moça, eu creio. Aí eu falei, eu vou orar por você, porque ele quer te encontrar hoje. Amém. Ele quer testificar quem ele é pra você. E aí eu orei, aí eu perguntei, você foi curada? Ela, não. Eu falei assim, não, eu vou orar de novo, porque eu creio que ele vai te curar. Ele quer que você saia aqui dessa noite curada. E aí eu orei pela segunda vez, não aconteceu. Quando eu orei pela terceira vez, ela bateu no ouvido
E aí ela começou a bater, nossa, é verdade, eu fui curado e tal. E as amigas dela assustou, a outra jogou o cigarro fora. E aí ela, nossa, que legal, moço, obrigado. E ela começou a chorar, e aí ela me deu um abraço. E aí foi tão interessante que eu despedi delas. Quando foi no outro sábado, na outra sexta-feira, eu tava na rua, assim, e aí eu passei no mercado para pedir água. E aí quando eu cheguei lá para pedir água, essa mesma jovem que foi curada, ela estava no mercado. Caraca. Aí eu falei para ela, olha, você me dá um copo d'água? Aí ela foi e pegou a água, aí ela virou para mim e falou assim, moço, foi você que orou para mim. Aí eu peguei e falei assim, foi eu que orei por você. Aí eu perguntei ela, você foi curada? Aí ela falou assim, fui. Nossa, eu cheguei em casa, outra pessoa, nunca mais tive essa dor. Porém, olha o meu braço. O braço dela todo pipocado, assim, cheio de... Não sei o que era, mas como se fosse várias espinhas, sabe? Várias manchas. Aí era uma alergia. Aí ela falou assim, moço, eu tô com essa alergia, e essa alergia veio desde o dia que a minha mãe foi pro hospital, ela tá muito ruim no hospital, e eu tô muito mal, e aí a partir disso veio essa alergia, e tá doendo muito meu braço. Aí eu falei assim, você ainda crê que Deus pode te curar? Você ainda crê que Jesus ele morreu na cruz por você? Você crê que ele pode salvar a sua vida e salvar a sua mãe? Mas não salvar só da doença dela, mas trazer salvação e uma novidade de vida para vocês. Ela falou, moço, eu creio. Assim como naquele dia eu criei ali que você orou por mim e eu vi que Jesus de fato fez, eu creio que ele pode fazer de novo. E aí eu orei para ela, despedi, orei pela mãe dela também. Não sei se ela foi curada, não sei do histórico da mãe dela, nunca mais ouvi essa moça. Mas eu creio que Jesus encontrou ela. Amém, meu Deus, amém, que testemunho, hein, cara? Isso aí é para fortificar a fé de muita gente que tá aí do outro lado, vai assistir a gente. Patrick aí trouxe um... E uma outra questão também, você perguntou de experiências, né? Sim. O Submersos, ele não é uma causa que está ligada ao nome em si. O Submersos, ele é a pregação do Evangelho. E a gente não vive a pregação só num ambiente específico. Ele vai além disso, né? Além de uma praça e em todos os ambientes que Deus nos colocar. É um estilo de vida, né? Sim, é um estilo de vida. E eu lembro de uma experiência parecida também na faculdade. De uma moça que estava chorando. O Submerso acontecia na faculdade também? A gente tem um projeto da nossa igreja na faculdade, mas que não chama Submerso. Entendi. Mas nesse dia não foi por causa desse projeto em si, mas por carregar o evangelho em nós, Jesus, né? Mas o Submerso é um ministério independente da igreja ou ele depende da igreja? Nós dependemos da igreja. Entendi. E eu creio também que o movimento ele depende, né, de uma igreja de uma bênção, local, né? Sim. Legal. Nós precisamos ter essa compreensão. Uma autoridade. Mas eu creio que o Submerso ele é um projeto evangelístico para alcançar ambientes extremos. Legal. Entende? Independente assim da placa, embora eu congregue numa igreja e tenho muito zelo e prazer de estar nessa igreja, né, e respeito, né, a liderança, e estou ali crescendo e me desenvolvendo a cada dia. E a gente precisa ter um coração pastoreado. Então, por esse entendimento, eu compreendo que o Submerso ele precisa estar debaixo, sim, de uma cobertura, de uma igreja local em si, mas que não está limitada a essa igreja em si. Entendi. Tem vários jovens que foram para outras igrejas. Legal. Né? E é super entendível isso. Só que nesse dia da faculdade foi uma experiência também assim, muito marcante para mim, dentro dessa realidade de evangelismo. O Submerso é um projeto evangelístico. Sim. E aí nesse dia essa jovem estava chorando muito, e aí eu fui e dei uma breve palavra para ela e falei que Jesus queria encontrar ela naquele dia e que era para ela pegar as preocupações dela e jogar em Cristo, porque ele já morreu por ela e que ele queria salvar a vida dela. E aí essa jovem me agradeceu, eu orei por ela. Quando foi no outro dia eu fui merendar na cantina lá e tal. E aí essa jovem, ela tava atrás de mim. Aí ela foi me cutucou, moço. Ô moço. Aí eu olhei e falei, o que é essa moça, hein?
Aí ela, você orou pra mim ontem, ela toda feliz, espontânea, sabe? Você orou pra mim ontem, que bênção, glória a Deus. Eu cheguei em casa, a situação já estava toda resolvida, eu estava chorando à toa, preocupado à toa, descansei em Deus e as coisas foram resolvidas. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? De que o evangelho ele precisa ser pregado, né? Jesus, ele precisa... a gente precisa levar Jesus para as pessoas, sabe? Precisa levar dessa água que um dia a gente bebeu, a gente precisa ser essa fonte, sabe? Sim. E eu compreendo que a gente também não pode, né, ser negligente de levar algo que a gente não vive, levar uma comida que a gente não come, né? Nós precisamos ter essa fome, essa sede de comer algo no qual nós vamos distribuir, né, partilhar do pão com outras pessoas também.